minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Na nossa mensagem de hoje, eu gostaria de começar a conversar com você sobre o ataque violento de um homem ruim que aparece no livro de Atos e é conhecido realmente naquela época e ainda se fala nele até hoje, que é o rei Herodes. Sabe que em Atos capítulo 12 o rei Herodes havia mandado prender Pedro e Tiago. E a política naquela época era uma política diabólica, porque eu falo diabólica porque os próprios judeus, que era considerado homens de Deus que serviam a Deus, estavam aplaudindo esse homem ruim, esse homem ruim. E quando ele prendeu Pedro e Tiago, primeiro ele mandou a passar fio de espada em Tiago e era aplaudido, né? Herodes era aplaudido pelos judeus, os religiosos. E isso agradou eles. Então deixa Pedro para o dia seguinte. Então a intenção dele era também passar fio de espada o apóstolo Pedro. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita sabedoria, Deus permitiu a morte de Tiago, mas vai fazer algo que nos ajuda a confiar em Deus plenamente e ter aquela confiança. Pedro ficou preso. Pedro ficou preso e durante a noite um anjo do Senhor aparece para Pedro, que estava no meio de dois soldados, trancado lá no seu cárcere, bem vigiado, e justamente esse anjo aparece e toca em Pedro e acorda Pedro, desperta Pedro, manda ele colocar a sua roupa, não sei como ele estava, manda ele calçar sua sandália, fala para ele pegar a sua capa e seguir esse anjo. Pedro passou pela primeira sentinela, passou pela segunda sentinela, mas tinha um portão de ferro que dava para a rua. Pedro chegou nesse portão e ele se abriu como se fosse um portão automático. E Pedro ia juntamente com o anjo. Parecia que ele estava em um sonho. Não parecia ser realidade tudo aquilo. E logo vão caminhando, de repente o anjo do Senhor se aparta de Pedro. E Pedro caiu na realidade e falou: olha, o Senhor está me livrando. Essa história tem parte muito triste, mas tem parte também engraçada. Pedro vai seguir, envereda uma rua abaixo, uma rua e vai embora. Quando ele chega na casa de Maria, a mãe de João Marcos, ele bate no portão e uma criada vem atendê-lo. Essa criada ficou tão surpresa e tão feliz que ela não abriu o portão. Ela volta correndo e vai avisar os outros irmãos que estavam ali, em oração por Pedro, porque estavam com medo. Já haviam matado Tiago. E agora espera a morte de Pedro pelo terrível rei Herodes. Mas eles vão até lá, Pedro continuou batendo no portão. Eles vão até lá e aí imagina, deve ser o anjo de Pedro, o anjo que veio avisar. Mas não era, era o próprio apóstolo Pedro. Pedro entrou, eles estavam tão enfurecidos, tão felizes. Pedro falou: tenha calma, está tudo bem, o Senhor me livrou. Essa é uma das lições que nós aprendemos bem. Além das coisas engraçadas, as coisas tristes, mas as coisas espirituais. Pedro estava preso, não sabemos se ele já tinha conhecimento da morte de Tiago, não sabemos o que se passava pela sua cabeça, só sabe que teve que despertar ele do seu sono. Ele confiava em Deus e esperou em Deus. Se eles vão me decapitar, se eles vão me matar, então que está tudo bem, eu vou para o Senhor mais rápido. E se o Senhor achar que eu devo continuar vivo, eu vou continuar vivo. Ele ficou tranquilo.
Agora, uma outra parte que nos ajuda bastante. Na casa de Maria tinha oração incessante. Então continuavam orando. Não sabemos quantos dias ficou preso. Estavam orando. Sabe-se que Tiago já foi passado a fio de espada, isso agradou os judeus, e Pedro foi guardado para o outro dia, para ganhar o aplauso dos judeus, pela morte de Pedro também, que iriam eliminar do meio. É interessante observar como as pessoas religiosas têm a tendência de jogar fora as coisas de Deus, as coisas espirituais, as coisas que traz a salvação e aderir às coisas erradas. Isso não é só nos dias de Jesus, nem nesses dias de Atos capítulo 12, mas jogar fora e defender coisa errada. Até nos nossos dias de hoje, homens são defendidos e continuam praticando coisa errada e milhares de pessoas seguindo. A oração, muito importante, é a ferramenta que tinham na mão. Mas tem uma outra coisa que nos chama a atenção. Onde estavam os outros apóstolos nesse momento? O que é que eles estavam fazendo? Eles tinham nas mãos uma força muito maior do que qualquer homem. Não foram defender Tiago, que passou a fio de espada, não estavam para defender Pedro. Pedro estava realmente sozinho, preso. Eles podiam fazer alguma coisa. Nós devemos entender uma coisa muito importante. Nós devemos confiar em Deus. Ele é o Senhor de nossas vidas. Os apóstolos faziam isso. Homens que podiam ressuscitar mortos, não fizeram com Tiago. Não fizeram com Estevão, que acabou sendo apedrejado no capítulo 7 do livro de Atos. Eles podiam ter saído à noite num passo de mágica, ter ido libertar Pedro da prisão. Não fizeram. Deus faz as coisas mais importantes para mostrar para o homem que ele tem o domínio de todas as coisas. Pois bem, Pedro vai até a casa onde estão os outros irmãos e irmãs, e ali regozijam-se. E Herodes, o terrível Herodes, Deus está de olho nele. O terrível Herodes não para de agir, mas parece que ele teve uma certa decepção. Por quê? Porque agora os seus servos, os seus soldados que estavam, teve que pagar com a própria vida. Essa era a lei. Ele vai sair de onde ele está, ele vai descer até a cidade uma cidade da Judéia, né? Fala que desceu para lá. Não sabemos se ele estava chateado com alguma coisa, ou por que ele foi, ou se era por causa de política, mas sabemos que ele vai ficar lá por alguns dias. E aí surge algo que Deus providenciou. Tinha duas cidades que eram meio que inimigas de Herodes, mas dependiam de lá, porque de lá vinha alimento para eles. É a cidade de Tiro e Sidom. Então o que eles tinham que fazer? Brigar com ele? Não iam brigar, iam perder, porque ele era forte. Então vão achar um jeito de reconciliar e ficar de bem com ele. Aí surge uma outra pessoa que vai fazer as pazes, que vai arrumar tudo direitinho, e Herodes em um certo dia, põe-se uma roupa daquela bem bonita, de rei mesmo, o rei Herodes, e vai fazer um grande discurso. E nesse grande discurso, quem é que estava lá para aplaudir ele? Agora não eram os judeus religiosos, agora eram os vindos da cidade de Tiro e Sidom. Vamos fazer as pazes, ficar bem, porque nós precisamos de comprar mantimentos de lá. E ele começa a fazer o seu discurso. E esses que vieram de Tiro e Sidom, não sabemos quantos, se veio homem, mulheres ou não, mas começaram a idolatrar, e até em voz alta, é a voz de um Deus. É o Deus que está falando. Deus quem? Deus Herodes está falando. Deus está de olho nesse homem. Como está de olho em todos os homens ruins, não importa a época.
seja nos nossos dias, seja antes, seja depois da gente, todas as pessoas estão sob o controle e no olhar de Deus. Podem fazer algumas coisas, mas Ele vai pagar. Pois bem, no meio de tudo isso, desse grande discurso, Deus providencia, ok? Fala que em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu por ele não haver dado glória a Deus. Ele não deu glória a Deus, e comido de verme expirou. Comido de verme expirou. Isso, para o homem daquela época, imaginava que Deus estava dormindo, que Deus não estava olhando para o homem, como algumas pessoas pensam hoje. Homens ruins em nosso país, homens ruins em vários países do mundo, dá a impressão que Deus está dormindo. Deus não está dormindo. Deus não dorme. Ele está atento a todas as coisas. Pode crer nessas palavras. Ele está atento. E no devido momento, ele vai dar a paga a cada um aquilo que está plantando. Rei Herodes não foi o único. Já tinha acontecido antes, já aconteceu depois e vai acontecer mais. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. O evangelho da salvação que todos esperavam, tanto judeus quanto gentios, e nos nossos dias ela crescia. Mas será que o homem mudou? Não. O homem continua sendo homem, mau e ruim até os dias de hoje. Tanto é que o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo tem sido deturpado dia após dia, por causa de doutrinas de homens que querem a primazia, de homens que não respeitam a Deus, de homens que não aceitam o evangelho da salvação. E tem mascarado o evangelho e atraído multidão. E o homem que está de cá, querendo morar com Deus, é pego e arrastado de lado por causa de doutrinas erradas, por homens que querem a primazia. Devemos ser pessoas espertas, pessoas que têm a sabedoria e buscar a palavra que foi pregada por Jesus Cristo e pelos seus santos apóstolos, aquela que mantém o evangelho puro, o evangelho que traz a salvação. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai vir até o Pai senão por mim. Mas você não passa por cima de Jesus. Você não consegue andar nesse caminho de qualquer maneira. Tem regras a ser seguidas. Tem ensinos a ser aprendido. Tem ideias colocadas a serem obedecidas para alcançar a vida eterna. Senão, vão ser comidos de vermes, vão perecer no castigo eterno. Não seja enganado, não seja iludido por homens que não respeitam a Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria para a gente examinar todos os dias esse livro que nós chamamos Bíblia, que é o nosso guia, que é o nosso mapa para a gente chegar no destino certo. Nós precisamos da Bíblia, porque ela nos mostra o caminho certinho para chegar até lá. A antiga aliança apontou para os nossos dias, para a salvação, o descendente de Davi, que ia sentar no seu trono para sempre. Esse descendente já chegou, já o crucificaram, já ressuscitou e deu o evangelho para a gente seguir os seus passos. Mas ele vai voltar um dia. Ele vai voltar para buscar aqueles que amam em espírito e em verdade. Ele vai buscar eles. Que Deus nos ajude, nos dando sabedoria, nos dando realmente a paciência
e a certeza e a segurança que nós estamos caminhando nos passos de Jesus. Isso sim é o mais importante. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre.